Polêmica no transporte público de Barretos. Esta semana teve paralisação dos motoristas que estão com salário e 13º atrasados. Impasse entre concessionária e prefeitura coloca em risco o serviço prestado à população. Se a situação não for resolvida, pode haver uma nova greve já a partir da meia-noite de domingo. A empresa Viasa presta o serviço de transporte público em Barretos há 72 anos. O valor do contrato com a prefeitura não foi informado, mas a concessionária alega que precisa de mais subsídios para continuar atendendo a população. O salário de dezembro e o 13º dos funcionários estão atrasados, o que motivou uma paralisação dos motoristas na última segunda-feira. Esse empate que está tendo entre prefeitura e empresa, não os mais prejudicados somos nós. Ontem houve uma reunião na Câmara com o advogado da empresa, funcionários e sindicato dos motoristas de Barretos. Eles foram buscar apoio do presidente do Legislativo para convencer o Executivo a adiantar o pagamento do Vale Transporte. A Prefeitura paga R$40 mil por mês e o pedido da Viasa é para antecipar os valores de janeiro até agosto. A concessionária garante que não tem dinheiro para quitar os salários atrasados, porque a gratuidade da passagem de ônibus a um grupo de usuários e a redução da capacidade de lotação durante a pandemia deixaram o caixa no vermelho. Em razão das imposições dessas gratuidades e do Covid-19, precisa de um subsídio emergencial na empresa. A empresa não tem caixa, ela 100% ela depende da tarifa. Se eu não tenho usuário pagante, eu não tenho tarifa, eu não tenho receita, né? Então eu preciso que o poder público injete dinheiro para pagar essa folha de pagamento, porque foi uma imposição do poder público, essa dificuldade que a empresa vem passando. A prefeitura nega a maneira como a concessionária se manifesta. Diz que não pode atender ao pedido de subsídios e nem o adiantamento do Vale Transporte. Garante que o contrato com a empresa está em dia e que a responsabilidade do atraso dos salários é da própria Viasa. Em relação à gratuidade, especificamente, nós cumprimos ordem federal, bem verdade, contra idosos e deficientes, e bem verdade, isso também já é de conhecimento da própria empresa desde quando o contrato foi efetuado. Há quem, além disso, a busca da empresa em subsídios, nós também somos impedidos atualmente, em vigência em questão à Lei Complementar número 173 de 2020, que na verdade, entre tantas outras medidas, ela nos impede que possamos onerar momentaneamente o município em despesas até o final de dezembro de 2021. Então, hoje não há possibilidade que a prefeitura tendo que pleiteado por eles. A administração municipal fez uma notificação extrajudicial para que a concessionária pague os funcionários. No momento, nós vamos aguardar, bem verdade, a resposta nos teores da notificação colocada para a empresa, porque, bem verdade, esse é o ponto, para que eles procedam ao pagamento. Se eles procederem eventualmente, claro que os servidores, os funcionários deles, não efetuarão a greve. Hoje são 7 ônibus circulando na cidade para atender a 120 mil habitantes. Se a empresa e a prefeitura não chegarem no acordo, os motoristas prometem fazer uma nova paralisação a partir da meia-noite de domingo. Não é intenção nossa, nós não queremos deixar a população sem transporte público. Nós está até triste, nós motoristas, de chegar a um ponto que chegou. O que nós não podemos fazer é prejudicar a população barretense, porque existe a iminência de uma greve por parte dos funcionários da empresa. E deixando de circular ônibus, imagina a dificuldade, o grau de dificuldade da população barretense. E quem depende do transporte público já fica preocupado. Se parar, nossa senhora, arrasa com o povo. Nossa senhora, não pode não. É nós que está prejudicado, precisa do ônibus. Não tem como. Tem que ter ônibus para circular. Há necessidade de haver aí um acordo, para que as coisas se normalizem o mais rápido possível. Esses ônibus já andam ruim faz muito tempo, de hora em hora. Tá terrível. Porque tem pessoa que trabalha, chega aqui e não pode esperar. Aí pega o Uber. Aí eles ficam implicando com os Uber. Mas é eles mesmos que são culpados. Não culpa do motorista. Ele tem que fazer 3, 4 bairros de uma vez. E aí atrasa o ônibus, Prejudica vocês. Prejudica todo mundo, a população inteira, que fica aqui esperando. Gislene Lopes, de Barretos, para o Jornal da Clube.
E ela está de volta ao vivo e tem mais informações sobre esse assunto. Gislene? André, a gente viu aí a população já preocupada com o que pode acontecer a partir de domingo. Quem conversa mais é Ademar Padrão, advogado. Doutor, como o senhor analisa essa polêmica em Barretos? Boa tarde. Boa tarde, Gislene. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Em especial o pessoal da cidade de Barretos, que eu tomo a liberdade de falar, é a cidade onde eu nasci. Então eu mando um abraço para todos e para os independentes também. A polêmica, na verdade, decorre de, novamente, um problema político mal resolvido no passado e que está agora causando um problema no presente e aponta que no futuro vai continuar. O que eu quero dizer é que, na verdade, o transporte público, conforme falamos sempre, é um serviço essencial, está na Constituição Federal, artigo 30, inciso 5, e ele determina que, além do Poder Executivo, que é a Prefeitura, o Poder Legislativo deve fiscalizar, até porque, todos sabem, os vereadores são os fiscais da população, os olhos e os ouvidos. E parece que os olhos e os ouvidos estiveram fechados o ano passado para permitir que chegasse agora dessa forma. Então, na verdade, a questão que foi muito bem colocada pela reportagem, embora exista um subsídio, ele já é pago regularmente, a empresa necessita de uma antecipação. Porém, pelo que eu vi até agora, não existe aí uma justificativa econômica para que ela receba antecipado. Então, uma empresa que presta um serviço há tanto tempo, né, ela é de 7 décadas na cidade, se ela não conseguir ter um caixa ou um crédito para aguentar um momento desse, realmente, infelizmente, ela está assinando um atestado de não condição de prestar o serviço. Eu acredito que, conforme vamos falar de novo, a Câmara e a Prefeitura vai conseguir um meio termo junto da empresa. Doutor, o atraso no salário dos motoristas é responsabilidade de quem? Bom, o salário, na verdade, é da empresa concessionária, ela presta o serviço. Então, ela tem que arcar com as despesas, tanto da frota quanto do pessoal. Então, usar, às vezes, a questão do funcionário, do salário, como um escudo para resolver um problema econômico, está sendo comum no Brasil todo, inclusive na cidade de Ribeirão Preto. Isso não deveria acontecer. Retomo o que eu disse no começo. A empresa, ela pode, talvez, buscar crédito no mercado, até porque ela tem a concessão, isso é uma garantia para quem emprestar dinheiro para ela, e esperar o momento certo para tentar fazer uma compensação. Neste início de ano, que a gestão atual pega o orçamento do ano passado, que foi feito por outra gestão, não é o momento adequado. Agora, lembro, o prefeito e a Câmara Municipal devem agir sim, olhando o problema atual e o futuro, porque o nosso futuro está complicado para todos e vai complicar mais, conforme há pouco foi falado aqui na Clube, na questão do avanço das fases do Plano São Paulo. Barretos está na fase amarela. Se abrir mão agora e não continuar um transporte público, no mínimo, proporcional e condizente com a questão da saúde pública, pode o município e a região ir para uma fase laranja. Então, quer dizer, não é só a questão do transporte. E eu vou lembrar outra coisa, para todos que estão assistindo e ouvindo. Hoje, transporte público não é só pago por aquele que usa. Todos nós pagamos porque existe o subsídio. Aqueles que não pagam, tiram dos impostos. Então, isso é algo que toda a população deve abraçar e tentar conversar para resolver, não só aqueles que fazem o uso do transporte. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E eu volto com você, André Costa. Muito obrigado, Gislene Lopes.